Jesus sempre gostava de contar histórias que ensinavam coisas muito importantes. Histórias cheias de amor, coragem, bondade e fé. E uma dessas histórias é sobre um homem machucado no caminho. E sobre outros homens que passaram por ele. Alguns fingiram que não viram. Mas um deles fez algo muito especial. Mesmo sendo de outro lugar. Mesmo sendo diferente. Ele parou, ele ajudou. Ele amou! Essa é a história do bom samaritano. Uma história que vai te ensinar o que é amar de verdade. Não com palavras bonitas, mas com ações do coração. Então respira fundo, abra o coração e prepare-se. Porque essa história vai mostrar como Jesus quer que a gente cuide uns dos outros. Jesus começou a contar. Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada longa, cheia de curvas, pedras e subidas. E naquela época, esse caminho era muito perigoso. Havia muitos lugares escuros e escondidos, onde ladrões podiam se esconder. E foi o que aconteceu. De repente, apareceram alguns homens maus. Eles roubaram tudo o que o viajante tinha, bateram nele e deixaram o homem caído no chão, machucado e sozinho. Ele não conseguia andar. Ele não conseguia chamar por ajuda. Só conseguia deitar no chão e esperar. Esperar que alguém passasse por ali e o ajudasse. O tempo passou, o sol ficou quente. E ninguém aparecia. Mas de longe, alguém começou a caminhar pela estrada. O homem estava lá, no chão. Ele estava machucado, muito machucado. Seu rosto tinha arranhões. Seus braços estavam feridos. A roupa rasgada. Ele tentava abrir os olhos. Mas o sol brilhava forte. Seus lábios estavam secos. Ele só queria água e ajuda. E então, alguém apareceu na estrada. Era um sacerdote. O sacerdote era um homem importante. Ele falava de Deus, lia as escrituras e trabalhava no templo. Ele conhecia os mandamentos, sabia sobre o amor, sobre ajudar. Ele usava roupas limpas, um turbante na cabeça e andava com passos calmos. Quando o sacerdote viu o homem ferido no chão, ele parou. Ele viu. Ele pensou, mas não ajudou. O sacerdote olhou para os lados. Talvez ficou com medo de que os ladrões ainda estivessem por perto. Talvez pensou que se aproximar fosse perigoso. Ou talvez achou que aquilo não era problema dele. Então, ele desviou do caminho. Passou pelo outro lado da estrada e foi embora. O homem machucado tentou mexer a mão. Tentou dizer algo, mas o sacerdote nem voltou o olhar. E o silêncio voltou para a estrada. Tudo ficou quieto de novo. Só se ouvia o vento e o som baixinho do gemido de quem precisava de ajuda. Um homem de Deus, mas que não quis parar. Depois de um tempo, a estrada voltou a ficar silenciosa. O homem machucado ainda estava lá, muito fraco, muito cansado. Mas então, passos, alguém se aproximava novamente. Era um levita. Os levitas também cuidavam das coisas de Deus. Eles trabalhavam no templo, ajudavam nas músicas, nos cuidados, nas orações. O levita olhou de longe e viu o homem caído no chão. Chegou mais perto, muito perto, mas não disse nada. Ele olhou, pensou e também foi embora. O levita viu o problema, mas não quis se envolver. Talvez tivesse pressa. Talvez achasse que alguém viria depois. Talvez pensasse, eu não conheço ele. Mas Jesus contou essa história para ensinar algo muito importante. Saber sobre Deus não basta. É preciso agir com amor. Aquele levita sabia muitas coisas, mas naquele momento não quis amar. E o homem ferido continuou aí esperando por alguém que realmente se importasse. A estrada estava vazia outra vez. O homem machucado estava quase sem forças. Ele já não sabia se alguém viria. Mas então, alguém apareceu ao longe, montado em um animal. Era um samaritano. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Era como se fossem povos que não se falavam. Mas aquele samaritano era diferente. Quando ele viu o homem no chão, sabe o que fez? Parou, chegou mais perto, desceu do animal e sentiu compaixão. Ele não pensou, ele é diferente de mim. Ele não perguntou, será que merece ajuda? Ele simplesmente viu com amor. O coração dele foi tocado e ele decidiu fazer algo, porque o verdadeiro amor não escolhe cor, lugar ou língua. O verdadeiro amor ajuda. O samaritano olhou para o homem no chão e não ficou só olhando. Ele ajoelhou-se, pegou azeite e vinho de sua bolsa, limpou as feridas com muito cuidado, fez curativos com panos que tinha na sacola. Depois, com carinho, ajudou o homem a se levantar e o colocou em cima do seu próprio animal. O samaritano segurava as rédeas e ia andando devagar, para que o machucado não sentisse dor. Não foi fácil. O caminho era longo,
O sol estava quente, mas o samaritano não desistiu. Ele estava ali para ajudar até o fim. E quando chegaram à hospedaria, ele parou, levou o homem para dentro. Deu água, comida e um lugar para descansar. O samaritano cuidou dele como se fosse da sua família, como se fosse seu melhor amigo. E sabe por quê? Porque quem ama de verdade, cuida. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que canse. Amor verdadeiro é assim. O homem ferido dormiu naquela noite. E quem cuidou dele foi o samaritano. Ele ficou ali, acordado, vendo se o machucado estava melhor. Trocou os curativos, deu água quando ele teve sede. E ficou por perto, como um anjo da guarda. No dia seguinte, o samaritano precisava continuar sua viagem, mas ele não foi embora de qualquer jeito. Ele chamou o dono da hospedaria e disse: "Cuide bem desse homem, por favor." E entregou 2 moedas de prata. "Se gastar mais, eu pago tudo quando voltar." Olha que lindo! O samaritano amou até o fim. Ele não ajudou só um pouquinho. Ele não fez só o que dava tempo. Ele foi generoso, bondoso, fiel até o final. Jesus contou essa parte da história para nos mostrar que o amor de verdade não desiste no meio do caminho. Amor que vem de Deus continua até tudo ficar bem. Depois de contar toda essa história, Jesus olhou para quem estava ouvindo e perguntou: "Na opinião de vocês, quem foi o verdadeiro próximo do homem machucado?" As pessoas pensaram por um momento e responderam: "Foi o que teve misericórdia, foi o que ajudou, foi o que amou." Então Jesus disse algo muito especial: "Vão e façam a mesma coisa." Jesus estava ensinando que o verdadeiro amor não escolhe pessoas. Amar o próximo não é só falar "eu te amo", é agir com bondade, é parar quando alguém está caído, é ajudar mesmo sem conhecer, é dar a mão, mesmo quando ninguém mais quer. Jesus quer que todos nós sejamos como o bom samaritano. Não importa a idade, a cidade, a escola ou o tamanho. Se o coração estiver cheio de amor, você já pode ser uma luz para alguém. O bom samaritano viu, parou e ajudou. Jesus disse: "Faça o mesmo. Amar é ajudar quem precisa. Sempre." Jesus estava com uma multidão de pessoas. Todos queriam ouvir suas palavras, ver seus milagres e ficar pertinho dele. Eram homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. O tempo passou e o sol começou a descer no céu. Mas ninguém queria ir embora. Só que havia um problema. A multidão estava com fome. Não tinha mercado, nem padaria por perto. Mas tinha um menino, com um lanchinho bem simples: 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez com isso foi um milagre tão grande que até hoje as pessoas falam dele. Quer saber o que aconteceu? Então senta direitinho e fica até o final, porque essa história vai mostrar que nas mãos de Jesus, o pouco vira muito. Jesus e a ovelhinha. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham atrás. Ele falava coisas lindas sobre o reino de Deus. Curava os doentes, ajudava os pobres e abraçava as crianças com muito amor. Um dia, Jesus subiu num monte perto do mar. Ele queria descansar, mas quando olhou ao redor, viu uma multidão enorme vindo até ele. Eram mais de 5.000 pessoas, pais com seus filhos, mães com bebês, crianças correndo, todos querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus sentiu compaixão, porque sabia que aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Estavam com fome, mas não só de comida. Estavam com fome de amor, esperança e fé. Então Jesus sentou com elas e começou a ensinar com carinho, contando histórias, falando sobre o céu e mostrando que Deus era Pai de todos. O tempo passou voando e ninguém queria ir embora, mas o sol já estava quase se pondo. E aos poucos, todo mundo começou a sentir fome de verdade. O povo continuava ali, ouvindo Jesus com atenção. Mas pouco a pouco, as barriguinhas começaram a roncar. "Mãe, estou com fome", dizia uma criança. "Quando vamos comer?", perguntava outra. Os discípulos ficaram preocupados. Um deles chegou perto de Jesus e disse: "Mestre, já está tarde. Manda o povo embora, para que possam comprar comida nas vilas." Mas Jesus olhou para a multidão e respondeu algo que deixou todos surpresos: "Deem vocês algo para eles comerem." Os discípulos se entreolharam, confusos. "Mas, como assim? Não temos pão para tanta gente?", eles contaram. E viram que tinham só algumas moedas. Isso não dava nem para comprar lanche para meia dúzia de pessoas. Nem com todo o dinheiro que temos, conseguiríamos alimentar essa multidão.
Era uma situação difícil, parecia impossível, mas Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. E logo o milagre começaria a tomar forma. Enquanto os discípulos conversavam sobre como alimentar tanta gente, um deles, chamado André, apareceu com um garotinho. O menino tinha uma cesta pequena nas mãos. Lá dentro, havia 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos secos. Era o lanchinho que sua mãe havia preparado para ele levar. André disse: "Aqui está um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Era bem pouquinho, mas o menininho não guardou só para ele. Ele ofereceu tudo o que tinha para Jesus, com um coração generoso e cheio de fé. Ele disse: "Pode usar o meu lanche." E sabe o que Jesus fez? Jesus pegou o lanche com amor, porque Jesus ama quando oferecemos o que temos com alegria. E mesmo que parece pouco, nas mãos de Jesus pode virar um milagre enorme. Jesus segurou a cesta do menino nas mãos. Era tão simples. 5 pães pequenos, 2 peixinhos. Mas para Jesus, aquilo era suficiente. Ele olhou para a multidão sentada na grama. Pediu que todos se organizassem em grupos, como uma grande família. Todos obedeceram. Sentaram tranquilos, esperando para ver o que Jesus faria. Então, com calma e fé, Jesus olhou para o céu e fez uma oração. Pai, obrigado por esse alimento. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. Ele partiu o pão e começou a entregar. Primeiro, aos discípulos. Depois, os discípulos começaram a distribuir para o povo. E algo incrível aconteceu. Os pães e os peixes não acabavam. Cada vez que pegavam um pedaço, ainda tinha mais. Era como se o cesto tivesse uma fábrica de milagres lá dentro. Os discípulos andavam entre os grupos e distribuíam o pão e o peixe. Cada vez que pegavam do cesto, a comida ainda estava lá. Eles olhavam uns para os outros, surpresos. As crianças comiam felizes. Os adultos também. Era como um grande piquenique no campo, com o céu azul e o cheiro do pão fresquinho. E sabe o que é mais incrível? Ninguém ficou com fome, nem um só. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Jesus não deu só um pedacinho. Ele deu o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. O milagre aconteceu ali, diante dos olhos de todos. E tudo começou com um menino generoso e um Jesus poderoso. Quando todo mundo terminou de comer, Jesus olhou para os discípulos e disse: "Recolham o que sobrou para que nada se perca." Então os discípulos pegaram grandes cestos e começaram a andar entre as pessoas. Pegavam os pedaços de pão e peixe que ninguém havia comido e colocavam nos cestos. Encheram um cesto, 2, 3, até que no final havia 12 cestos cheios. Um para cada discípulo. Isso mesmo, o milagre não foi só suficiente, foi abundante. Sobrou bênção, e todos ali viram com os próprios olhos. Quando entregamos o que temos a Jesus, Ele multiplica com amor e generosidade. Nada é pequeno demais para Deus, e o que sobra também é cuidado por Ele. Um dia comum, um lugar distante, e uma multidão com fome. Mas também havia um menino, com um coração cheio de fé. Ele tinha só 5 pães e 2 peixes. Era o lanchinho dele. Poderia ter guardado só para si. Mas ele decidiu compartilhar. Decidiu entregar tudo o que tinha a Jesus. E foi aí que tudo começou. Jesus orou, agradeceu e partiu o pão. E a comida não acabava. E a alegria também não parava de crescer. Cada família recebia o alimento. Cada criança comia sorrindo. Cada coração se enchia de gratidão. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com aquele pequeno lanche. E quando todos já estavam satisfeitos, ainda sobrou 12 cestos cheios. Um milagre visível, um amor que transbordou. Essa história nos ensina que, às vezes a gente pensa que o que tem é muito pouco, mas Jesus não olha para a quantidade. Ele olha para o coração que oferece com alegria. Você não precisa ser grande, nem saber tudo. Você só precisa confiar. Pode ser um lanche, pode ser uma oração. Pode ser um sorriso, um abraço, um eu te amo. Quando a gente entrega com amor, Jesus transforma o simples em algo maravilhoso. E Ele ainda faz milagres hoje. Basta você acreditar. Basta você entregar. Basta você dizer: Jesus, isso é o que eu tenho. Usa como quiser. E então, o céu se abre, a bênção vem. E o milagre acontece. Era uma vez um lugar bem longe daqui, chamado Samaria. Lá, o sol brilhava forte, e o povo ia buscar água num poço muito antigo. Mas um dia,
algo diferente aconteceu. Uma mulher foi buscar água, como sempre fazia. Ela carregava seu balde, caminhava sozinha. E não sabia que alguém muito especial estava esperando por ela. Alguém que mudaria sua vida para sempre. Você sabe quem era? Era Jesus de Nazaré. Ele não carregava balde, mas tinha algo muito melhor. Água viva! Fique com a gente até o fim, porque essa história vai mostrar como o amor de Jesus pode transformar corações. Agora, prepare o coração, porque a nossa aventura está só começando. Jesus e a ovelhinha. O sol brilhava forte sobre a cidade de Sicar, em Samaria. As ruas estavam calmas. Os passarinhos cantavam entre as árvores. Do lado de fora da cidade, havia um poço muito antigo. O poço de Jacó. Era ali que as pessoas iam buscar água todos os dias. Mas uma mulher, diferente das outras, ia sempre no horário mais quente. Ela não queria encontrar ninguém. Carregava tristeza no rosto e no coração também. Essa mulher samaritana andava devagar, com um balde nas mãos. Enquanto caminhava, pensava nas coisas da vida. Por que as pessoas me evitam? Por que eu me sinto tão sozinha? Ela pensava. Mas o que ela não sabia é que aquele dia seria diferente. Alguém muito especial estava ali, esperando por ela. E esse encontro mudaria tudo. Porque quando Jesus aparece, a tristeza tem que ir embora. E o vazio do coração começa a ser preenchido com amor. Quando a mulher chegou ao poço, algo chamou sua atenção. Tinha um homem sentado ali. Ele parecia cansado, mas tinha os olhos mais bondosos que ela já viu. Era Jesus de Nazaré. Ele havia caminhado muito e estava com sede. Então Jesus olhou para ela e disse com calma: "Você pode me dar um pouco de água?" A mulher ficou assustada. Ela pensou: "Um homem judeu está falando comigo. Uma mulher samaritana? Isso nunca acontece." Os judeus e os samaritanos não se davam bem, nunca conversavam. Mas aquele homem era diferente. Ele não se importava com as brigas dos povos. Ele só se importava com o coração das pessoas. Jesus falava com amor, com respeito, com carinho. E a mulher percebeu que ele não era como os outros. A mulher olhou para Jesus com curiosidade. "Como você vai pegar água se não tem balde?" ela perguntou. Jesus sorriu e disse algo que ela nunca tinha ouvido. "Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria. E eu te daria água viva." A mulher ficou confusa. Água viva? O que é isso? Então Jesus explicou. Quem bebe da água desse poço vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais vai ter sede. Essa água vira uma fonte que jorra dentro da pessoa e dá vida eterna. Os olhos da mulher brilharam. Ela nunca tinha ouvido palavras tão bonitas. "Senhor, me dá dessa água." Ela pediu com esperança. Jesus não estava falando de água comum. Ele falava de amor, de paz, de alegria no coração. Era disso que ela precisava. Era disso que todos nós precisamos. A mulher ficou surpresa com as palavras de Jesus. Mas o que aconteceu depois deixou ela de boca aberta. Jesus olhou nos olhos dela e disse coisas que ninguém sabia. Ele falou sobre a vida dela, sobre o que ela fazia, sobre os segredos que ela escondia. Como ele sabia de tudo isso? A mulher ficou espantada. "Senhor, como o Senhor sabe da minha história?" Jesus conhecia todo o coração dela. Mesmo assim, ele não brigou. Ele não gritou. Ele amou. Jesus mostrou que ela podia ser perdoada e que Deus ainda tinha um plano lindo para a vida dela. A mulher começou a entender. Esse homem é especial. Esse homem me viu de verdade. Depois de ouvir tudo que Jesus disse, a mulher sentiu algo diferente no coração. Então ela perguntou: "Onde é o lugar certo para adorar a Deus? É aqui em Samaria ou lá em Jerusalém?" Jesus respondeu com calma e sabedoria: "Não importa o lugar. Deus está procurando pessoas que adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer com sinceridade, com fé e com amor no coração." A mulher ficou pensando. Ela sempre achou que precisava estar no templo certo ou na cidade certa. Mas Jesus explicou que o mais importante é adorar com um coração limpo e cheio de amor por Deus. Não importa se estamos em casa, na igreja, na escola ou no parquinho. Se adorarmos com verdade, Deus ouve. E isso deixou o coração dela feliz e leve como uma nuvem. O coração da mulher estava cheio de alegria. Ela tinha conversado com Jesus e agora tudo fazia sentido. Ela entendeu que ele era o Messias, o Salvador que todos esperavam. Sabe o que ela fez? Deixou o balde ali no chão e saiu correndo para a cidade. Foi até o povoado e começou a gritar:
Venham ver um homem que contou tudo sobre mim. Será que ele é o Cristo? As pessoas ficaram curiosas, e então muitas vieram até o poço para conhecer Jesus de Nazaré. Elas ouviram o que ele dizia e começaram a acreditar nele. Tudo por causa daquela mulher que um dia foi buscar água sozinha, mas voltou cheia de esperança e alegria no coração quando a gente encontra Jesus. Não dá vontade de guardar só pra gente. Dá vontade de contar pra todo mundo. A mulher samaritana saiu de casa naquele dia como sempre, com o balde nas mãos, a cabeça cheia de pensamentos e o coração bem cansado. Mas quando chegou ao poço, ela encontrou Jesus de Nazaré. Um homem que sabia tudo sobre ela. Um homem que não apontou o dedo, nem falou com raiva. Jesus falou com amor, com verdade, com ternura. Ele ofereceu algo que ela nunca tinha visto. Água viva. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma nova chance. Um coração cheio de alegria. E sabe o que ela fez? Deixou o balde para trás e correu para contar a todos sobre aquele encontro. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente transborda. E ninguém quer guardar esse amor só para si. Hoje, essa mesma água viva ainda está disponível. Ela não vem de poço, nem de torneira. Ela vem direto do céu e entra no coração de quem crê. Jesus está esperando. Ele quer transformar sua vida também. Ele quer te dar esperança, amor e alegria que nunca acabam. Você aceita?